Olá, mais um Cyber Talks com o André Frutuoso. André, prazer em conhecê-lo e estar conosco dentro do Cyber Talks. Legal, obrigado, Rafael, pela oportunidade. Acho que a gente vai ter alguns minutos aqui de um pouco mais de aprendizado e colaboração, né? Desse tema tão importante que é educar pessoas em cibersegurança e riscos cibernéticos. Bom, sabemos que hoje todas as empresas, inclusive o Grupo Cosan, sofre da qualificação e de skills perante a capacitação de operar na linha de frente. Aliás, as pessoas que precisam estar na linha de frente não estão hoje preparadas para lidar. E como que você tem feito para atrair esses talentos para o grupo e também mantê-los, né? Não é só o atrair, mas mantê-los e coordenar a gestão de risco. Esses são os 3 tópicos que a gente vai debater hoje. Legal, assim, tópicos super desafiadores, né? A gente sabe que existe um indicador super importante, né? Assim, existe um déficit de mais de 2 milhões de profissionais em cyber no mundo, né? Então isso é um desafio para qualquer gestor de segurança cibernética no Brasil, Europa, Estados Unidos principalmente. Acho que a grande sacada aqui que a gente tem feito, né, com apoio aí de comunicação interna, isso é importantíssimo, né? A gente ter o employer branding, né? Como que a gente torna a marca Cosan, o grupo Cosan atrativo para profissionais, né? Até por conta da maturidade ainda não reconhecida do segmento indústria no mercado nacional. Então esse é o primeiro ponto, né? Como que a gente começa a falar com as pessoas que a gente tem um time robusto de cibersegurança. Hoje a gente tem quase 60 pessoas atuando em cyber no grupo, de maneira geral, né? Nas diversas vertentes. Então a gente está falando de logística ferroviária, a gente está falando de produção de etanol, biocombustível, gás natural, né? Lubrificantes. Então tem uma seara muito grande, uma miscelânea muito grande de negócios. Então isso aqui é um atrativo muito grande para você, profissional de segurança cibernética, que é aprender um pouquinho mais como botar o seu skill em prática, olhando para diversos segmentos da indústria brasileira, da indústria nacional, né? Então acho que é um ponto importante a se ponderar. Por outro lado, a gente tem sim uma deficiência muito grande no que diz respeito aos gap skills, né? E como que a gente comporta isso dentro de um plano de educação. Eu acho que isso é um ponto importante e preponderante, né? O que a gente tem feito aqui no Grupo Cosan é entender a necessidade atual, não buscar aí conteúdo de prateleira, acho que isso pode ser uma falha, mas sim entender qual que é a nossa modelagem de ameaças, o que de fato a gente está tratando como risco cibernético e pautar o nosso conteúdo baseado nisso, né? Então, primeiro, os profissionais que estão atuando nas áreas de segurança cibernética, e a gente não pode esquecer também do grande público, né? A gente tem mais de 60 mil pessoas no Grupo Cosan que também precisam ter um conhecimento minimamente básico, né, de como lidar com as principais issues de segurança cibernética que acontece em casa, né, na questão pessoal também, e que a gente acaba trazendo para o ambiente corporativo. É interessante que você citou, o Grupo Cosan, ele é parte de Critical National Infrastructure. Sim. Então, assim, também, não somente proteger os usuários e também coordenar uma cyber awareness para os usuários perante o grupo, mas também coordenar impactos que podem afetar uma economia. Com certeza. E o que nessa empreitada, a dificuldade para esses talentos de entender também os aspectos dos 2 pontos, que são parecidos, mas não iguais, com diferentes riscos para serem mitigados. Sendo parte da infraestrutura crítica nacional, que é o Grupo Cosan, né, e também com PIB aí atingindo um PIB já de quase 20% na economia nacional, então tem uma responsabilidade muito grande, não só do gestor de cibersegurança no grupo, mas de cada profissional que atua nas indústrias desse grupo, né? Então acho que tem uma coisa, Rafael, que eu costumo dizer, e assim, a gente traz de casa, né? A educação começa em casa, né? Então parece ser básico, parece ser um detalhe, mas sim, a forma que eu manuseio as minhas credenciais de acesso na internet pode fazer muita diferença na minha consciência de como eu trato o recurso dentro da corporação, né? Dou um exemplo prático aqui, né? Hoje, em torno de 60% ou 70% de senhas fracas ou mal gerenciadas ainda é o principal vetor de ataque, né? Então, quanto custa criar uma senha forte, né? Se mistura caracteres, aquela história antiga que a gente conhece, talvez é o passphrase, que é uma evolução de senhas, mas quanto custa? É zero, né? A gente tem aí que ter, claro, a metodologia mais clara para não ter que criar aquela senha forte e anotar no post-it, né? Ainda acontece. Mas isso é uma forma de já começar a modelar a nossa mente para a questão mais prática de segurança. É um controle simples, não custa nada, e a gente começa a entender e praticar aquilo que de fato está ao nosso alcance. Então, uma máxima que a gente tem ouvido ainda muito, em todos os lugares, não só por aqui, mas eu tenho uma área de segurança,
né, cibernética, tem lá quase 60 pessoas cuidando da segurança. Não é suficiente, né? A gente precisa ter aí o nosso hábito, a nossa cultura, estabelecer a nossa importância enquanto indivíduo para que esse ciclo, né, ele seja muito bem diligenciado. Você lembra, você está muito tempo no mercado, né? Antigamente, a gente falava-se muito que o ser humano é o elo mais fraco. Para mim, isso é um reforço muito negativo, né? A gente precisa, sim, ser o elo mais positivo dessa corrente, né? O reforço positivo funciona muito bem. Para quem é pai, sabe que as crianças funcionam dessa forma, né? A gente reforça positivamente, elas aprendem e tem um aculturamento muito mais prático naquilo que, de fato, a gente entende como a coisa melhor a ser feita, né? No ambiente corporativo não é diferente, né? Quando eu vejo, por exemplo, telejornais anunciarem ataques cibernéticos, né? Eu tenho grandes âncoras da TV brasileira falando em cibersegurança com muita naturalidade hoje. Por quê? Eles entenderam a importância desse tema. Então a gente precisa trazer isso para a nossa família, né? Educar os nossos filhos e com certeza eles vão crescer com uma prática, uma mentalidade de segurança cibernética que a gente não teve no passado. Sim, a Cyber Education, inclusive na Europa hoje é parte vital do currículo. Inclusive minha filha faz Cyber Education porque já que vivemos uma digital economy, fundamental você tem que também saber como navegar dentro dos riscos que traz. Agora, você também citou que dentro dos skills já está difícil de achar, é difícil recrutar e geralmente as pessoas querem ir muito para o Blue Team, Red Team, Offensive Team, Purple Team. They want to be, eles querem ir na parte de ação e geralmente às vezes eles não querem ir na parte do risco, de como traduzir o risco estrategicamente para o business. Esse é um ótimo ponto, né? Assim, eu costumo dizer, né, que Red and Blue, né, eu aprecio e conheço, mas não tenho a vivência, né, mas tive alguma experiência no passado, mas tornou algo mais sexy, né? Isso é fato, né? Você tem viajado o mundo aí, você observa isso, né? Red and Blue e Purple Teams interagem de forma, cara, super envolvente, isso é importante. É interessante que isso aconteça, né, e a gente tenha mais a capacitação de pessoas para que isso aconteça efetivamente. Mas a gente pode esquecer de uma coisa muito importante, que é diligenciar riscos de segurança cibernética, né? Então tem um aspecto que muitos profissionais ainda, até por conta da literatura moderna, a gente olha muito para a vulnerabilidade técnica, né? Isso precisa ser feito também. Mas o quanto essa vulnerabilidade técnica exposta a uma determinada ameaça também gera um risco, e é o risco para o negócio, não somente para a tecnologia. Eu tenho um ativo, tenho um servidor, eu tenho endpoints, enfim, tem uma série de ativos de informação que estão dentro desse grande componente que é a corporação, que precisam ser tratados com uma visão de riscos, né? Então, se eu deixo de olhar para a ameaça, se eu deixo para olhar a questão e a capacidade do negócio absorver e tratar esse risco, eu posso ter aí um blind spot, né? Eu posso estar olhando para alguma coisa que de fato não me trazer um valor agregado. Então, é importantíssimo que a gente saiba assim, qual é a vulnerabilidade, mas para que eu tenha controles mais adequados, qual que é a minha modelagem de ameaça, né? Será que a ameaça ABC, de fato, ela vai trazer alguma consequência para o meu negócio, o Grupo Cosan? Então, para que eu possa também ter uma revisão orçamentária, um planejamento estratégico a médio e longo prazo, eu preciso conhecer meu negócio, né? Eu preciso ter uma visão de riscos, eu preciso tratar enquanto governança para que eu possa entender e compreender qual é a accountability, não só da pessoa de segurança da informação ou cibernética, mas também a pessoa de negócio, né? Então, aí entra mais uma questão de aculturamento. A cultura de riscos, né, que permeia a corporação, não só risco corporativo, que a gente está mais acostumado há muito tempo, operacional, de crédito, enfim, outras questões envolvidas como fraudes, mas eu preciso também ter as pessoas de negócio entendendo minimamente qual é a consequência de não tratar risco cibernético. Aqui no Grupo Cosan, o ano passado foi excelente, assim, eu diria que foi um ponto super positivo, a gente conseguiu colocar os principais riscos de segurança cibernética dentro do mapa de risco corporativo. O que significa isso? Os principais executivos do grupo, inclusive o Conselho de Administração, ele reconhece hoje quais são os principais riscos que precisam ser tratados e que estão consumindo os nossos esforços e orçamento para que na linha do tempo eu tenha uma mitigação e aí o CISO, né, e todos os demais aí consigam dormir um pouco mais tranquilos no final do dia. Então é essa questão que eu tenho falado muito para a minha equipe, onde eu interajo, os eventos que eu tenho participado, que de fato, olhar o viés técnico é importante, mas nós precisamos, seja no Red and Blue, pessoal de Threat Intel, Endpoint Security, mas os times de segurança cibernética precisam estar muito alinhados
para que no final do dia a gente tenha uma visão e estratégia de riscos. E isso está acontecendo aqui, né? Então isso é importante ressaltar, que a gente tem uma diligência muito grande com os BISs, né? Os Business Information Security Officers, que estão nos negócios. A gente tem essa troca, acompanhamento daquilo que é risco local e diligenciado por eles. E quando a gente bota isso no mapa de calor, a gente sabe exatamente qual é o risco que precisa ser tratado, independente da vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade é técnica, às vezes é um sistema operacional end of life, né? Tem aí necessidade de um upgrade de sistema operacional, mas é uma questão única e pontual, né? E tudo que está em torno precisa também ser diligenciado da mesma forma. Aliás, o exemplo vem do topo. Exatamente, exatamente. E isso é importantíssimo, né? Nosso CEO do grupo, ele tem com a gente aí o status report mensal, né? Onde a gente olha os principais indicadores que estão pautados em risco, né? Então a gente sabe hoje qual que é a criticidade dos incidentes e, se materializarem, qual é a consequência para o negócio. Essa é a melhor forma de fazer, na minha opinião, o planejamento estratégico e também quando a gente vai lá à frente do nosso board solicitar orçamento para implementar controles. E contratar recursos. E contratar recursos. Obrigado, André. Prazer estar contigo e com o Grupo Cosan e também dividir com todos toda a parte estratégica de esforço para atrair talentos para o grupo. Legal. Muito obrigado, Rafael.